Olá igreja, olá família. Sejam todos bem-vindos. Eu vou tentar simplificar o trabalho à Raquel. Falar devagar. A pregação é longa, muito longa. E ao contrário das outras vezes, eu não senti de cortar. Não senti pressão de cortar. Por isso, desde já, eu ia dizer peço desculpa por isso, mas se não senti do Senhor de cortar, não posso pedir desculpa. Mas creio que o Senhor quer falar hoje. E quer falar ao ponto de vos encorajar a isso. Encorajar-vos nisso. Estava a partilhar com o Luke a pregação, os pontos principais da pregação. E o Luke disse, à maneira do Luke, e muito bem, eu não consigo ser tão bom como ele nisto. Aliás, nem chego aos pés nisto. Ele diz, muito bem, a seguir vais dizer em forma prática como é que tu fazes isso. Deus, está bem. Amém. E faz todo sentido, é importante. Nós vamos levar aqui com muitas escrituras, ok? Vão poder acompanhar ali em português, os estrangeiros podem acompanhar na sua Bíblia, ok? Vamos lá a isso. Vimos semana passada terminamos 21 dias como igreja de jejum e oração. É normal que quando nós buscamos assim a presença do Senhor, é normal que as águas sejam agitadas. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas Deus começa a refinar certas áreas da nossa vida. Sentimos na nossa vida, vimos muita gente desta igreja a ser refinado em algumas áreas da sua vida, e isso é bom. Ninguém gosta de ser incomodado, mas é bom. A vontade de Deus é maravilhosa e quando Ele realmente isso acontece, só significa, como a Sónia estava aqui a falar, e muito bem, que Ele é um Deus Pai. E qualquer pai que se preze, não é? E Deus é o Pai acima de todos os pais, não é? Ninguém se compara a Ele. O Pai corrige. O Pai quer o melhor para nós. Então é normal que Ele vá puxar pelas áreas que devem ser corrigidas e melhoradas para que nós possamos viver da melhor forma para nós. Amém? Para nós, para a nossa vida, que é uma vida de honra e glória a Ele. Amém? Então, o tema da pregação de hoje é muito simples, mas muito profundo, que é: o que é que move a tua vida? Repito, qual é a motivação que tu tens para viver? O que é que te faz caminhar diariamente? Qual é o propósito, em outras palavras, da tua vida? Eu, à medida que for pregando, eu gostava de mexer aqui as águas de forma a que possamos juntos ver qual é a verdadeira motivação que um filho ou uma criação de Deus, que depois se torna filho adotivo, deve ter para a sua vida. Para quê? Para sairmos deprimidos? Não. Para sairmos encorajados. Amém? Vamos a isso? Então vamos começar exatamente por isto. 30 segundos, ou 1 minuto, no máximo, para vocês individualmente, nos vossos cadernos, nos vossos telemóveis, só não metam na cabeça, escrevam em algum lado, refletirem para vocês o que é que move a tua vida. Porque é que acordas no dia seguinte de manhã e vais trabalhar, te dá vontade de no dia seguinte voltar a levantar? O que é que faz com que a tua vida possa verdadeiramente, qual é a motivação da tua vida? 1 minuto para refletirem isso, 30 segundos a 1 minuto para refletirem sobre isso. Ok? Anotem, por favor, porque é muito importante para depois visualizarem, ok? Eu não vou ver as respostas de ninguém, não se preocupem. Estão à vontade.
Escreveram muito? Uma frase chegou. Já terminaram? Sim? Então vamos lá. Deixa-me só abrir porque isto agora pifou aqui. Então, posso-vos partilhar desde já uma primeira coisa convosco. Pifou o tablet. Posso, de forma prática, posso partilhar já uma coisa que eu faço para a minha vida que tem tudo a ver com o dia de hoje. Eu reflito muito sobre questões essenciais da nossa vida. Eu creio que nós, infelizmente, por causa do dia a dia, nós não paramos para pensar. Não refletimos. Eu várias vezes paro para pensar no porquê das coisas. Por isso é que eu gosto, quando estou a pregar, de fazer questões, perguntas. Porque se nós não pararmos para questionarmos, então só vamos estar em piloto automático e quando o problema vier, nós vamos colocar tudo em xeque. Vamos questionar tudo e vamos, na maior parte dos casos, como estou a referir à palavra de Deus, vamos abandonar Deus, vamos deixar que isto não é para mim. Ou, tão mal como isto, vamos nos afastar de tal forma, sem falar, porque parece que deixamos de acreditar em Deus. Há uns tempos atrás estávamos a falar sobre isto e alguém dizia: eu parece que estou a deixar de acreditar em Deus. Mas a minha questão aqui é, isso acontece porquê? Porque circunstâncias que estão a acontecer, e até através de pessoas que supostamente deviam representar Deus, embora não é só pastores ou alguns líderes que representam Deus, todos nós representamos Deus, que estão a ter atitudes que não deveriam ser de acordo com a palavra de Deus. Mas isso, para alguém que já é crente, não pode deixá-lo fazer de acreditar em Deus, mas sim deve abrir os seus olhos para ver que os homens são falhos, mas Deus não é. Amém? Agora, sim, pode ser como verdadeira pedra de tropeço para os pequeninos, não é? Como Deus fala na sua palavra, como Jesus fala, não é? Então, deixem-me só abrir aqui a Escritura. Queria iniciar com esta Escritura sobre o tema que estamos a falar hoje, que diz, que me fez refletir. Em Atos 5, versículo 41, vemos assim a dizer isto: os apóstolos saíram do Sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Aqui, quando estamos a ler Liberdade, vemos a dizer por causa do nome, ou por causa do caminho, está-se a referir ao cristianismo, está-se a referir a Cristo. Ok? Como é que alguém, na sua plena consciência, consegue dizer que se sente honrado por ser humilhado? É de doidos, não é? Os apóstolos que aqui estão a falar, eles já tinham sido, não era a primeira vez que eles tinham sido presos, eles já tinham sido presos em outras vezes, já tinham sido ameaçados para não falar neste nome, e eles, de forma corajosa, disseram: mas desde quando, ou julga lá tu, vou eu deixar de falar nesta verdade só porque tu basicamente me estás a ameaçar? Mais faz fazer a vontade do Pai do que temer as tuas ameaças. Basicamente as palavras deles. Então, este comentário, este versículo na Bíblia fez-me refletir o que é que leva alguém a viver dessa forma. O que é que eles veem que eu não estou a ver? Porque sejamos honestos, se calhar só sou eu que vou ser honesto agora. Eu quando sou humilhado, eu fico revoltado. Certo? Não, quem é que é o santo nesta casa, forte, firme no Senhor, quando não, eu fico revoltado. E principalmente, se é com a palavra de Deus, quando alguém vem falar mal de Deus, acha assim aqui uma coisinha dentro de nós,
que dá logo uma vontade de dizer: Senhor, tem-me mal abençoa, aleluia. Certo? Isto para quê? Que é? Então, mas é importante, estes louvavam. E é incrível, dizia assim que em Atos 5:42, versículo seguinte, diz assim: todos os dias, no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e anunciar Jesus Cristo. Jesus é o Cristo. Perseguidos, ameaçados, já tinham visto, estamos a falar em Atos 5, iam ver a seguir Estevão a ser martirizado, apedrejado, e vemos a continuarem cheios de orgulho a partilhar o Evangelho. Então, estas perguntas, e de forma prática, à medida que estou a ler a palavra, eu vou questionando o que é que realmente move as pessoas, e vou fazendo perguntas para me fazer pensar. Esta alegria que vemos aqui dos apóstolos era algo característico, e ler o livro de Atos empolgou-me muito novamente, porque me abriu os olhos novamente a dizer: uau, o que eles estão a viver é suposto nós vivermos. Os milagres, as curas, mas mais do que isso, não é os milagres e as curas que me empolgaram. Sabem o que é que me empolgavam? O que é que me empolgou a ler o livro de Atos? É esta paixão por Cristo, esta paixão de ir e pregar o Evangelho, de ver querer almas transformadas pelo poder de Deus, através da influência do Espírito Santo. Porque é algo real, era algo palpável, eles viviam isso. Em 2 Coríntios 11, podem abrir nas suas Bíblias se quiserem, 2 Coríntios 11, versículo 23 a 30, Paulo testemunha algo de forma incrível. Paulo dá um relato de tudo o que sofreu pelo Evangelho. Estão preparados? Eu queria ver se algum de nós aqui, nesta sala, se passou sequer metade ou 1/10 do que Paulo passou. E todos sabemos o quanto ele perseverou, ou o quão ele perseverou na vontade do Senhor. Então diz ele assim: trabalhei muito mais, porque ele estava a responder, estavam-lhe a dizer que ele era um falso apóstolo, ok? E ele então começa a responder, a dizer o que passou. Trabalhei muito mais, fui encarcerado, ou seja, fui preso mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Sabem porquê? Ele foi 5 vezes, diz a seguir, pelos judeus, açoitado, ou seja, chicoteado, 39 vezes. Diziam que a 40ª era a chicotada da morte. Ele foi 5 vezes que isso aconteceu. Esta pena acontecia no mais alto dos casos, dos mais graves que acontecia este número. Então, 39 vezes, foi 5 vezes ele chicoteado, ou 5 vezes, 39 vezes chicoteado. 3 vezes foi golpeado com varas. 1 vez apedrejado, que ficou quase a morrer também. 3 vezes naufragou. Passou uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Esteve continuamente a viajar de uma parte para a outra. Enfrentou perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhou arduamente, muitas vezes ficou sem dormir, passou fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, e suportou frio e nudez. É um currículo grande, certo? De sofrimento. Sabem o que é que ele diz aos Filipenses? Filipenses 4, na sua carta em capítulo 4, versículo 11 a 13. Ele diz assim: antes de mais, sabem onde é que ele estava quando escreveu isto? A carta aos Filipenses? Fazem ideia o que é que lhe estava a acontecer? Estava preso. Então, diz ele assim: não estou a dizer que esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. É verdade. Nós vimos o que é que ele passou, certo? Ele podia ter dito: não estou para isto, senhor, tchau, fui. Foi. Ao primeiro naufrágio,
ou as primeiras 39 vezes, ele já tinha motivos para dizer: Senhor, não dá. Chega, não é? Mas não. Adaptou-se a qualquer circunstância, toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E qual é o segredo disso? Sabem qual é? É o que vem ali a seguir. Tudo posso naquele que me fortalece. Por vezes usa-se esta expressão, tudo posso naquele que me fortalece, para ter o quê? Sucesso, prosperidade. Eu vou conseguir ter este carro, esta carreira, porque tudo posso naquele que me fortalece. Está totalmente errado. Não tem nada a ver com isso. Paulo acaba de descrever isto depois de descrever que passou dificuldades. Mas, por causa de Jesus, eu posso. A maior parte de nós, ninguém gosta de passar dificuldades, problemas, tribulações. Eu não quero passar por dificuldades, problemas, tribulações, embora todos tenhamos que passar a dada altura da nossa vida. E eu não estou a dizer isto a tentar dizer que quero, que sou melhor que ninguém. Mas o que eu vejo que acontece é que quando passamos por dificuldades, muitos crentes, quando estão a passar por dificuldades, é a hora que dizem: Deus, eu não estou para estas coisas. Toda a gente passa dificuldades, meus caros. E as tribulações, e há coisas bem difíceis que não desejamos para a vida de ninguém. Elas servem para nos fazer crescer, moldar o nosso caráter, ter um caráter aprovado. Um bocadinho antes destes versículos, Paulo escreve o seguinte, Filipenses 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu digo, alegrem-se. Então, o que é que move a nossa vida? E nós acabamos de ver Paulo a mostrar tudo o que sofreu. Tinha motivos ou não tinha motivos para não sair da cama? Ou para voltar para o seu ofício de montador de tendas e só viver dessa forma, sem se chatear com o caminho? Tinha. Mas o que é que ele fez? Tudo posso naquele que me fortalece. O que o motivava, quem era? Era Cristo. Sua motivação diária era viver este relacionamento com Cristo e assim fazer a sua vontade através da vida dele. Miles Monroe, não sei se conhecem, americano, no seu livro O Reino de Deus, disse o seguinte: na verdade, toda a humanidade está à volta, ou está às voltas com dois problemas paralelos, relacionados com prioridades. Então, a falta delas ou a escolha incorreta das mesmas. Ambos trazem consequências bastante significativas. Afirmou ainda assim: a maior tragédia que podemos experimentar não é a morte, mas viver sem propósito. Muitas pessoas atualmente estão obcecadas em encontrar uma maneira de prolongar a sua vida. E isto é incrível que ele diz assim agora. Estão preocupadas em viver mais tempo, que não param para pensar no motivo da existência delas. E eu gostaria de acrescentar o seguinte, que é, enquanto estão a tentar acrescentar mais tempo às suas vidas, não percebem que estão a perder tempo das suas vidas. E quando estão a tentar expandir uma coisa, não entendem a quantidade de coisas que estão a perder. Então, continuando, diz ele, passam um dia para o seguinte totalmente sem propósito, sem desenvolver o seu potencial e sem realizar os seus sonhos. Para muitos, isso é pior que a morte. Passando mais à frente, descobrir o nosso propósito na vida é extremamente importante. Afirma ainda, é uma tragédia desperdiçar tempo e energia com atividades despropositadas, porque esses recursos, uma vez gastos, nunca podem ser recuperados.
Vocês já repararam? Vocês já pararam para pensar nisto? Mais uma das coisas, muitas vezes eu reflito, que é, se nós ficamos pobres, imagina, temos dinheiro, vamos à falência por algum motivo, tu podes recuperar o dinheiro. Saúde, tu podes ficar curado. O tempo, não consegues recuperar. O tempo passou. Não há nada que possas fazer para voltar e puxar o tempo. Então, em vez de nos focarmos em como podemos expandir o nosso tempo, porque não vivemos o momento, dando graças pelo que temos. Amém? Nós vivemos num mundo em que somos hiper estimulados. Eu não sei se vocês já repararam nisso, mas aquela coisinha assim deste tamanho, uns maiores, outros têm, parece um autocarro chamado telemóvel. Há uma epidemia tão grande que nós nem reparamos o que faz na nossa vida. Não sei se vocês já deram aqui quem conduz, já deu por isso, que é, nós estamos tão hiper estimulados que nós paramos num semáforo e o que é que fazemos? Telemóvel. Parem para pensar, uma vez eu reparei nisso, tínhamos falado sobre isso, estava a refletir sobre isso e eu disse, realmente, para aqui um segundo, tenho que ir logo ao telemóvel ver o que é que se passa no telemóvel, ou fazer ali qualquer scroll, alguma coisa. É doentio como nós estamos hiper estimulados. Se não pararmos para refletir, não vamos conseguir alterar e a vida vai nos passar ao lado. E no momento da dificuldade, nós vamos ver a quantidade de coisas que perdemos e que passaram e que não há volta a dar. Sim, podemos mexer para o futuro, mas para trás não conseguimos alterar nada. Então, qual é a solução? Como é que nós vivemos uma vida com propósito para o qual fomos criados, uma vida com relacionamento com o nosso Deus? Efésios 3, abram agora as escrituras ou acompanhem aí. Efésios 3, versículo 14 a 19, diz assim. Paulo está a dizer, por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome a família nos céus e na terra. Oro para que as gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Qual é a razão da oração de Paulo? Por esta razão, diz ele, ora diante do Pai, para que nós tenhamos conhecimento do nosso Deus. O grande objetivo de Paulo é que nós tenhamos um conhecimento profundo de Paulo, que é o objetivo de Deus, por isso é que está escrito, nós tenhamos um conhecimento profundo do nosso Deus. Tudo parte do relacionamento. Igreja, nós batemos muito nesta tecla aqui nesta igreja. Antes da ação, importa o relacionamento. Porque a ação vai ser reflexo daquilo que nós estivermos cheios. Se a nossa vida estiver cheia de ar, a nossa ação vai ser cheia de ar. E até pode ser cheia de boas intenções. Altruísmo. Na maior parte dos casos não é. Mas pode ser isso. Então, se nós estivermos cheios da presença do nosso Deus, se nós o conhecemos verdadeiramente, aí sim, o que vai fluir, essa ação, vai ser reflexo do que nós estamos cheios. Nós vamos entregar o que temos. Amém? E curiosamente, tinha para aí mais umas 4 páginas. Mas eu creio que Deus colocou no meu coração exatamente neste momento, à medida que estava a ler esta escritura, creio que já bem claro o motivo e o ponto
diria eu, que Deus quer trazer sobre esta pregação. E vamos nos focar aqui, já em jeito quase de término, em Efésios 3, nos versículos 16 a 19, principalmente no versículo 17b ao final de 19, somente para vermos isto. Qual é a dimensão do conhecimento que nós devemos ter do nosso Deus? 17b, ou seja, a segunda parte do versículo 17 diz assim até ao final de 19. Estando arraigados e alicerçados em amor. Ok? Bem fundados, não é? Arraigados, não é? Fundados, alicerçados em amor. Vocês possam, juntamente com todos os santos, o quê? Compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês possam ser cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia! Vamos conhecer ou ter a plenitude de Deus se conhecermos em todas as direções. O que é que ele quer dizer com a largura, o comprimento, a altura e a profundidade? Nada na Bíblia está escrito ao acaso. Porquê? O que é que isto significa? Poder só dizer conhecer na sua dimensão total. Mas ele diz largura, comprimento, altura e profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. Spurgeon diz o seguinte, acho que não vale a pena procurar, porque eu acho que não pus isso aí, mas isso podes ficar aí, que é o que vamos trabalhar. Spurgeon disse assim: infelizmente, para muitas pessoas religiosas, o amor de Jesus não é real, não é uma coisa sólida e substancial. É uma bela ficção, uma crença sentimental, uma teoria formal, mas para Paulo era um facto real, substancial e mensurável. Ele o tinha considerado desta forma, daquela forma e da outra forma, e era evidente real para ele o que ele quer que possa ser para os outros. Incrível, não é? Se repararem, quando nós estamos com alguma dificuldade, estamos cansados, oprimidos, roda do hamster mete-nos nisto. Estamos ali tanto na roda do hamster, nem percebemos que temos que sair. O que é que acontece na nossa vida? Qual é a primeira coisa que nós cortamos do nosso dia-a-dia corrido, com muita coisa para fazer? Qual é a primeira coisa que cortamos? Sejam sinceros. Acordo tarde porque estou cansado. Deitei-me tarde no dia seguinte, dormi mal à noite. Quem tem crianças, que Deus vos dê graça, amém? E quem tem muitos filhos acorda várias vezes. Cansado, dia seguinte, vamos dormir mais um bocadinho. O que é que nós já cortamos? A palavra e o tempo com o Senhor. E depois, durante o dia, vamos estar cansados. Vamos ter tempo de almoço, por exemplo. Hoje vou estar cansado. O que é que vou fazer? Estou a falar de mim. Está cansado, o que é que eu vou fazer? Vou ver uns vídeos para rir enquanto como. Ler a palavra vai trazer cansaço. Então nós cortamos em tudo a presença de Deus e o conhecimento de Deus. E como é óbvio, isto é como vai tudo por aí abaixo. Certo? Nada vai ficar. Então nós retiramos o conhecimento e a presença de Deus para trocar com coisas que não nos vão trazer o que nós necessitamos para viver diariamente. Então, conhecimento deve ser nas 4 dimensões. Largura, porque é que é na largura? Porque se estende para toda a gente. O amor de Deus estende-se para todos. João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que veio, amou tanto o mundo. O mundo somos todos nós, mesmo os que não conhecem a Deus e que o rejeitam. Agora, não confundam o amor de Deus com a aprovação de Deus, ok? É que muitas das vezes usamos este versículo que Deus ama a todos para justificar as nossas ações incorretas e querer viver nessas ações incorretas. Não tem nada a ver. Deus ama a todos. Ama os homossexuais? Sim. Ama os assassinos?
Aprovam o que eles fazem? Não. Somos como isso. Mas é largo para todos, pelo amor de Deus. Para quem quiser viver esse amor, pode viver. Tem que estar disposto a render a sua vida. Cumprimento. Porquê que é cumprimento? Porque esse amor de Deus é para toda a vida. Não é só para um pedacinho da nossa vida. Não é só para quando a gente se porta bem. Porquê? Porque Ele já é sobre a nossa vida, mesmo antes de nós. Se foi a Sónia que estava a falar isto de início, não sei, alguém falou isso aqui de início. O amor de Deus é para a nossa vida, mesmo antes de nós termos uma vida em que fomos adotados por Ele, rendemos a vida a Ele. Não, já é. Então é para todos e é para toda a vida. Amém? Comprimento. Já falei agora. Desculpem. Altura. Porquê a altura? Isso é uma coisa engraçada que não tem graça nenhuma. Mas é verdade. Nos momentos de dor, perca de algum familiar. E às vezes quando parte fora do tempo, não é? Se é alguém com, estávamos há pouco a falar, com mais de 90 anos, ok? Compreensíveis, uma fase da vida, uma criança, uma pessoa de meia idade, isso já é muito difícil de explicar. Mas tu nunca tens que explicar o porquê que isso aconteceu, porque não é que te cabe, não sabes, por muitos motivos que possas dar, não vais saber explicar. Mas uma coisa podes dizer, é que Deus está lá contigo no sofrimento. Porque o amor de Deus é para todas as circunstâncias, para os bons e para os maus momentos. O amor de Deus está presente contigo, está lá para te abraçar. E independentemente de nós não entendermos, Ele entende e está lá por ti. Amém? Por fim, a profundidade. Porquê? Porque esse amor nos alcança, mesmo no momento mais fundo da nossa vida. Ele está lá connosco também. É só nos virarmos. Infelizmente eu vejo muitas pessoas, nós como pastores nós lidamos com muitas vidas e vemos muitas pessoas a colocar a sua alegria, a sua vida com propósito numa pessoa ao lado, num marido, numa mulher, nos filhos, até num namorado, ou na falta de namorado ou namorada. Deixem-vos dizer, isso vai acabar por falhar. Essa pessoa vai falhar. Essa pessoa se calhar até podem ficar convosco. O amor de Deus perdura para sempre. E o amor de Deus, tu podes fundar a tua identidade e onde deves fundar a tua identidade. Não no amor que alguém te pode dar nesta terra. Faz sentido? Então, gosto de usar esse exemplo que o Guzik, uma vez já partilhei aqui na igreja, que o David Guzik, um teólogo americano também, partilhou sobre a cruz, sobre isto. Que ele fala, para chegarmos à compreensão das dimensões do amor de Deus, devemos chegar até à cruz. A cruz apontava para 4 direções. Podem olhar ali para ali, está meio tapado, mas dá para ver, creio eu. Essencialmente, em todas as direções, se vocês repararem, a cruz aponta. Então, Porque o amor de Deus é largo o suficiente para incluir todas as pessoas. O amor de Deus é longo o suficiente para durar toda a eternidade. O amor de Deus é profundo o suficiente para alcançar o pior pecador. O amor de Deus é alto o suficiente para nos levar ao céu. Então, para vivermos esta vida com a motivação correta, para a qual Deus nos criou, devemos viver conhecendo o amor de Cristo de forma diária, em relacionamento. Assim iremos viver cheios da plenitude de Deus. Concluindo, então, terminar. O que é que tu vais fazer? O que é que tu vais fazer com isto? Eu diariamente, diz na palavra, eu diariamente faço um esforço para ter tempo com a palavra. Há dias que eu falho, sim, há dias que falho.
estou muito cansado, sou pai de 3, muitas das vezes eu durmo mal à noite, aliás, há sempre uma vez que eu tenho que acordar, 3 vezes, posso ter que acordar 3 vezes, tenho um filho que gosta de falar durante a noite, pegar sustos ao pessoal, tenho as minhas desculpas perfeitas, mas eu sei que se não tiver, no dia seguinte, se acordar um bocado mais tarde, não tiver tempo com o Senhor, eu vou ter as mesmas desculpas que vocês vão ter, estou cansado, não vou ler, e posso até cair em não ter este tempo, e eu não estou a dizer isto como pecar, estou a dizer isto como nós perdermos o privilégio de termos este tempo com o Senhor. O melhor descanso que nós podemos encontrar é junto do corpo, junto da palavra, junto de Deus. Então, se eu puder deixar alguma coisa prática é, parem e reflitam. Não andem perdidos no dia a dia na roda do hamster. Saiam fora da roda e parem. Perguntem porquê. Se alguma coisa correu mal, se estás cansado, se realmente precisas de dormir mais, tenta ver como é que tu podes deitar mais cedo. Por exemplo, para os pais de crianças pequenas, nós nunca sabemos quando é que vamos ter que acordar. Mas eu sei que muitas das vezes eu deito-me tarde. E não é por estar a ler a palavra, é por estar a ver uma série com a minha esposa, que adoro, estamos juntos até um tempo. Então, tenta parar para pensar, de forma prática, como é que podes melhorar a tua vida neste privilégio que temos de passar tempo com o Senhor. É isto que eu faço. É isto que eu faço com a minha vida. É isto que eu vos gostava de desafiar também. Como eu falei, ninguém é perfeito, a não ser Deus, mas nós não devemos querer fugir da perfeição. A perfeição só se alcança com Cristo. Amém? Vamos querer viver isso. Amém? Luke, em termos de exemplo prático, está bom? Amém? Queria-vos convidar a levantar. Vamos. E vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a bela e incrível maneira da Igreja à Ponte, que eu amo ver a Igreja a fazer isso, que é, vamos orar uns pelos outros. Mas vamos fazer da seguinte forma, que é, eu não queria que tu te virasses, Yuri, não te importas só de fazer um som de qualquer de música, ok? Só um fundo. Mas se alguém sentir de orar para o Yuri, pode ir orar na mesma, ok? Depois no final a gente vai orar também. Mas eu gostaria que o som musical não é para trabalhar sentimentos, não, nós não fazemos isso. Tanto é que o Yuri, estamos a convidá-lo agora, conhecemos, mas não lhe pedimos nada disso. Foi apanhado de surpresa. Não trabalhamos sentimentos. O objetivo é somente que se possam desfocar do que está à vossa volta. Ok? Desfocar. E o que é que eu gostava de fazer? Eu vou orar, vou-vos pedir para fechar os olhos, vou orar, e depois gostava que vocês fossem ter com alguém. Seja para pedir a oração, ou seja para orar. Mas deixem fluir, não tenham vergonha, não tenham medo de ficar sozinhos, não tenham medo de ir pedir a oração a alguém, não tenham medo. Eu gostava que nós orássemos por isto. As 4 dimensões, não se lembram? Altura, largura, devagar, que é para a malta decorar. Altura, largura, comprimento, profundidade. 4 dimensões fundamentais, ok? Do amor de Deus que nós temos que conhecer. Amém? Por isso, daqui a pouco, assim que eu terminar de orar, mexam, saiam do lado do vosso ente querido aí à beira e vão orar para outra pessoa, ou vão pedir a oração a outra pessoa, que tiver no vosso coração. Mas deixem-se ser usados. Amém? Obrigado, Senhor Deus. Damos graças, Pai, por quem Tu és, Pai, ó Deus. Queremos, Senhor Deus, agradecer-te, Senhor Deus. Agradecer-te, Pai, ó Deus, por quem Tu és, Senhor, pelo que tens feito, Pai, ó Deus. E, Senhor, eis-nos aqui, Senhor Deus. Eis-nos aqui, Senhor Deus. De coração aberto, Pai, querido Deus, Pai. É bom, Senhor Deus, conseguir encontrar a motivação na Tua palavra, Senhor Deus. Porque, embora Tu nos desafies, Senhor Deus, a alegria a encontrarmos em Ti, Senhor Deus, independentemente das circunstâncias, Pai. Tu dás-nos a solução para isso, Senhor Deus, que é viver diariamente neste relacionamento contigo, Pai. Tu não nos abandonas, Pai, ó Deus. Tu não és um Deus distante, mas sim um Deus de perto, Pai. Não foi falado, és um paizinho querido, alguém que, independentemente do seu amor, não significa que não nos possa corrigir. Vai nos corrigir, mas para o nosso bem, Senhor. Só assim poderemos ser aperfeiçoados, só assim somos realmente aprimorados
aprumados, Pai querido, ó Deus, para poder frutificar de acordo com a Tua vontade, Pai, ó Deus. Ó Deus, só se as águas forem agitadas na nossa vida é que nós verdadeiramente podemos, Senhor Deus, pode vir à tona, Senhor, aquilo que não deve estar, Pai. Nós oramos, Pai, ó Deus, para que em nome de Jesus, Pai, neste momento possas fluir aqui neste lugar, Pai, ó Deus, e que nos possamos fortalecer uns aos outros em oração, Pai. Honra e glória ao Teu nome, Senhor.